Seja bem-vindo. Meu nome é Miguel Alencar. Durante mais de 20 anos servi como padre, e nesse tempo ouvi confissões que pareciam mais gritos da alma do que palavras. Algumas pessoas buscavam perdão, outras só queriam ser ouvidas. O que escutei ali, naquele pequeno espaço de madeira e silêncio, mudou tudo o que eu pensava sobre o certo e o errado. Deixei o sacerdócio, mas jamais consegui deixar para trás aquelas histórias. Aqui, neste canal, compartilho os relatos mais marcantes que chegaram até mim enquanto eu era apenas um homem, ouvindo pecados no escuro. Este não é um espaço de julgamento, é um espaço de verdade. A chuva sempre voltava nas minhas lembranças mais sombrias. Ela batia contra os vitrais da igreja de São Sebastião naquela terça-feira de outubro, criando sombras dançantes que pareciam sussurrar segredos nas paredes de pedra. Era 1998. Eu ainda usava a batina com orgulho. Ainda acreditava que Deus me havia chamado para ser o guardião das almas perdidas desta cidade pequena e esquecida no interior de Minas Gerais. O confessionário era meu segundo lar. Uma cabine de madeira escura, marcada pelo tempo e pelas lágrimas de centenas de penitentes que passaram por ali ao longo de décadas. O cheiro de cera de vela misturado com madeira envelhecida havia impregnado cada fibra do meu ser. Ali, eu era mais que Padre Miguel Alencar. Eu era o depositário dos pecados alheios, o homem que ouvia em silêncio as verdades que ninguém mais poderia suportar. Mas nada, absolutamente nada do que eu havia escutado em 15 anos de sacerdócio me preparou para o que aconteceria naquela noite. Eram quase 9 horas quando ouvi os passos. Não eram os passos hesitantes de uma alma arrependida, nem os rápidos de alguém ansioso para se livrar de um fardo. Eram passos calculados, medidos, como se cada movimento fosse parte de um ritual que ele já havia ensaiado 1000 vezes na própria mente. A porta do confessionário se abriu com um rangido que me gelou a espinha. Não sei porquê, mas naquele momento, uma sensação estranha tomou conta do meu peito, como se o ar da igreja tivesse ficado mais denso, mais pesado. Era como se a própria atmosfera soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele se sentou do outro lado da grade. Eu não conseguia ver seu rosto completamente, apenas o contorno de um homem alto, magro, com cabelos grisalhos que caíam sobre a testa. Suas mãos eram o que mais me chamava a atenção. Longas, pálidas, com dedos que tamborilavam contra a madeira numa cadência hipnótica, como um pianista preparando-se para tocar uma sinfonia macabra. "Boa noite, padre", ele disse, e sua voz me causou um arrepio inexplicável. Era uma voz educada, quase aristocrática, mas havia algo por trás dela. Uma frieza que não combinava com o local sagrado onde nos encontrávamos. Era como gelo derretendo lentamente sobre brasas. "Boa noite, meu filho. Quanto tempo faz desde sua última confissão?" Ele riu. Não foi um riso de alegria nem de nervosismo. Foi um riso que saiu das profundezas de algo que eu ainda não conseguia compreender. Um som que fez os pelos dos meus braços se arrepiarem. "Padre, eu nunca me confessei antes. Não de verdade." Ele fez uma pausa longa e eu podia sentir seus olhos me estudando através da grade. "Mas hoje eu preciso contar para alguém. E você, Padre Miguel? Você é conhecido por guardar segredos, não é? Como ele sabia meu nome? Eu não me lembrava de tê-lo visto antes na igreja e numa cidade pequena como a nossa, rostos novos não passavam despercebidos. Principalmente, rostos como o dele. Havia algo naquele homem que marcava, que grudava na memória como uma mancha que não sai. Todos os sacerdotes guardam os segredos do confessionário." Respondi, tentando manter a voz firme, embora sentisse um frio estranho subindo pela minha espinha. "É o sigilo sacramental." "Ah, sim, o sigilo." Ele repetiu a palavra como se estivesse saboreando cada sílaba. "Mas me diga, padre, existe algum pecado que seja imperdoável? Algo tão terrível que nem mesmo Deus conseguiria absolver?" A forma como ele fez essa pergunta me deixou inquieto. Não era a dúvida teológica comum de um fiel em crise espiritual. Era algo mais profundo, mais perturbador. Era como se ele já soubesse a resposta e estivesse apenas testando os limites da minha fé.
Deus é infinitamente misericordioso, respondi automaticamente, recitando as palavras que havia dito centenas de vezes. Não existe pecado que não possa ser perdoado através do arrependimento sincero. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos. Eu podia ouvir apenas o som da chuva lá fora e a minha própria respiração, que havia se tornado mais pesada sem que eu percebesse. Interessante, ele murmurou. Então você acredita que mesmo depois que fiz, ainda haveria esperança para minha alma? Havia algo na forma como ele disse o que fiz que fez meu estômago se revirar. Não eram apenas palavras. Era como se cada sílaba carregasse o peso de atos que eu ainda não conseguia imaginar, mas que já começavam a formar sombras sinistras na minha mente. Todos nós somos pecadores, meu filho. O importante é o arrependimento e a vontade de mudar. Arrependimento. Ele repetiu a palavra lentamente, como se estivesse experimentando seu sabor. Padre, você já sentiu prazer em algo que sabia ser errado? Não estou falando de pequenos pecados, mentiras inocentes, cobiça passageira. Estou falando de algo que vai contra tudo que você foi ensinado a considerar humano. Minha boca ficou seca. Havia algo na atmosfera daquele confessionário que estava mudando, se tornando mais densa, mais asfixiante. Era como se as próprias paredes estivessem se fechando sobre nós, criando um casulo de trevas onde apenas sua voz existia. Meu filho, se você veio aqui para se confessar, eu estou pronto para ouvir. Mas se veio apenas para filosofar sobre o pecado... Oh não, padre, eu vim me confessar. Sua voz se tornou quase um sussurro, mas um sussurro que cortava o silêncio como uma lâmina afiada. Eu vim contar para você sobre os olhos que eu coleciono. Naquele momento, senti como se o mundo tivesse parado de girar. As palavras dele ecoaram no confessionário como um eco vindo do próprio inferno. Olhos que ele coleciona. O que isso poderia significar? Minhas mãos começaram a tremer, e eu as apertei contra a batina para tentar controlar o tremor. Mas era inútil. Algo em mim já sabia que estava prestes a ouvir algo que mudaria para sempre a forma como eu via o mundo. A chuva continuava batendo nos vitrais, mas agora seu som parecia diferente. Não mais reconfortante, mas ameaçador, como se até mesmo os céus estivessem chorando pelo que estava por vir. Olhos que você coleciona. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Tentei engolir a saliva, mas minha garganta estava completamente seca. Era como se cada palavra dele tivesse sugado toda a umidade do ar ao nosso redor. Ele se inclinou para frente e pela primeira vez consegui ver parte do seu rosto através da grade. Seus próprios olhos. Deus me perdoe, mas seus olhos eram de um azul tão claro que pareciam quase transparentes, como gelo fino sobre um lago profundo. E havia algo neles, uma serenidade que não combinava com as palavras que saíam de sua boca. Padre, você já reparou como os olhos mudam no momento exato da morte? Ele fez a pergunta com a mesma naturalidade com que alguém perguntaria sobre o tempo. Não estou falando da pupila dilatando ou da luz se apagando. Estou falando de algo mais profundo. É como se por uma fração de segundo você conseguisse ver a alma deixando o corpo. Meu coração disparou. Ele estava falando sobre morte, sobre assistir pessoas morrerem. E a forma casual, quase poética, como descrevia isso, fez meu estômago se revirar violentamente. Meu filho, você está me confessando homicídio? As palavras saíram de mim num sussurro tenso, carregado de uma esperança desesperada de que eu tivesse entendido errado. Ele riu novamente. Aquele mesmo riso gelado que parecia vir de um lugar onde a humanidade havia morrido há muito tempo. Homicídio. Que palavra pequena para descrever arte, não acha, padre? Ele pausou, e eu podia ouvir o som das suas unhas arranhando levemente a madeira da cabine. Mas antes de chegarmos ao clímax da minha confissão, preciso que você entenda como tudo começou. Você tem tempo, não tem? Afinal, esta será uma conversa longa. Eu deveria ter saído dali. Cada instinto no meu corpo estava gritando para eu abrir a porta do confessionário e correr. Mas havia algo na sua voz, na forma como ele controlava
cada palavra, que me mantinha pregado naquele banco de madeira. Era como estar hipnotizado por uma cobra prestes a dar o bote. Continue, murmurei, odiando-me por dizer isso. Eu era criança quando descobri minha vocação. Tinha 9 anos quando matei meu primeiro gato. Ele contou isso como alguém contaria sobre o primeiro dia de escola. Meus pais pensaram que foi acidente. Pobre gatinho, deve ter caído da árvore, disseram. Mas eu sabia que havia empurrado o pequeno Félix daquele galho. Senti um gosto amargo subindo pela minha garganta. Ele estava descrevendo os primeiros sinais de um psicopata, e a forma serena como falava sobre isso era mais aterrorizante que qualquer grito de raiva. E sabe o que mais me marcou naquele momento, padre? Não foi a sensação de poder sobre uma vida frágil. Não foi nem mesmo a emoção de fazer algo proibido. Ele fez uma pausa dramática e eu podia sentir seu sorriso mesmo sem vê-lo. Foram os olhos do Félix. No momento exato em que ele percebeu que ia morrer, seus olhos mudaram. Era como se toda a inocência felina tivesse se transformado em conhecimento. Conhecimento puro e terrível. Minhas mãos estavam tremendo descontroladamente agora. Eu as apertava contra as pernas, tentando parar o tremor, mas era inútil. Era como se meu próprio corpo estivesse rejeitando as palavras que chegavam aos meus ouvidos. Você não precisa continuar, disse numa tentativa desesperada de interromper aquele relato macabro. Se você quer perdão, basta... Perdão? Ele interrompeu com uma gargalhada que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Padre, eu não vim aqui em busca de perdão. Eu vim porque preciso compartilhar minha obra-prima com alguém que possa apreciá-la adequadamente. Obra-prima. Ele chamou seus crimes de obra-prima. Depois do gato foram os pássaros. Depois os coelhos. Pequenos animais, você entende. Era só uma criança explorando seu talento natural. Ele falava como um artista, descrevendo sua evolução criativa. Mas quando completei 16 anos, percebi que animais não eram mais suficientes. Seus olhos eram bonitos, sim, mas não tinham a complexidade, a profundidade emocional que eu buscava. Eu sabia onde isso estava levando, e cada célula do meu corpo estava gritando em horror antecipado. Foi então que conheci a Marta. Doce Marta, 17 anos, cabelos castanhos e olhos verdes como esmeraldas. Sua voz se tornou quase carinhosa, como se estivesse falando de um primeiro amor. Ela trabalhava na padaria da cidade onde eu morava na época. Sempre me sorria quando eu comprava pão pela manhã. O confessionário parecia estar ficando menor, o ar mais rarefeito. Era como se as próprias paredes estivessem se fechando sobre nós, criando uma bolha de trevas onde apenas sua voz existia. Levei 3 meses planejando. 3 meses estudando seus hábitos, seus horários, sua rotina. Vocês jovens de hoje não sabem o que é paciência, mas eu sabia que a arte verdadeira não pode ser apressada. Minha respiração estava ficando irregular. Eu tentava focar nas orações que havia decorado, nas palavras de conforto que sempre oferecia aos penitentes, mas minha mente estava sendo invadida pelas imagens que ele pintava com suas palavras venenosas. A casa dela ficava isolada na periferia da cidade. Pais trabalhando, irmãos na escola. Ela ficava sozinha 3 horas todas as tardes. 3 horas perfeitas para meu primeiro trabalho sério. Ele pausou, e o silêncio foi mais ensurdecedor que qualquer som. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo descompassado. Podia sentir o suor frio escorrendo pelas minhas costas debaixo da batina. Quando bati na porta dela naquela quinta-feira de março, Marta sorriu. Sempre tão confiante, tão inocente. Oi, João, disse ela. Ah, esqueci de me apresentar, padre. Meu nome é João. João Silva, o nome mais comum que existe. Não. Acha irônico? João Silva. Finalmente ele tinha nome, mas de alguma forma isso apenas tornava tudo mais real, mais aterrorizante. Ele não era mais apenas uma voz na escuridão. Ele era uma pessoa real, com nome e sobrenome, andando livre pelo mundo depois de... Continue, eu disse, odiando cada palavra que saía da minha boca, mas sendo incapaz de parar. Era como estar viciado em veneno, sabendo que cada gole me matava um pouco mais, mas sendo incapaz de parar de beber. Ah, padre,
Ele suspirou com satisfação. Eu sabia que você entenderia. Sabia que você seria capaz de apreciar verdadeira arte quando a ouvisse. A forma como ele disse arte fez minha alma se encolher dentro do peito. E o pior de tudo era que eu não conseguia parar de escutar. Era como se ele tivesse lançado um feitiço sobre mim, me obrigando a permanecer ali, absorvendo cada palavra terrível que saía de sua boca. A chuva continuava batendo nos vitrais, mas agora seu som parecia sinistro, como se fosse uma trilha, sonora para a confissão mais sombria que eu jamais ouviria. Antes de continuarmos com esta confissão perturbadora, preciso fazer uma pausa. Se você chegou até aqui e está sentindo aquele frio na espinha, aquele desconforto que só uma história realmente impactante consegue causar, então você entende o poder que as palavras certas têm sobre nossa mente. Me conta uma coisa nos comentários. Qual foi a frase ou momento até agora que mais te arrepiou? Eu leio todos os comentários e fico fascinado em descobrir como cada pessoa reage de forma diferente aos mesmos elementos da história. E se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito. Não é só porque eu preciso dos números, é porque histórias como esta merecem ser compartilhadas com pessoas que realmente apreciam narrativa de qualidade, que entendem que terror psicológico bem construído é uma forma de arte. Aperta esse sininho também, porque sempre que eu trouxer uma história que vai mexer com sua mente desta forma, você vai ser o primeiro a saber. Agora, vamos descobrir o que mais João tem para contar. E te aviso, o que vem a seguir vai fazer o Udu-Sindut que você ouviu até agora parecer apenas um aquecimento. Entrei na casa da Marta como se fosse um amigo da família. Ela até me ofereceu café. Que educação, que inocência adorável. João falava agora com uma cadência hipnótica, como se estivesse recitando um poema macabro que havia decorado perfeitamente. Sentamos na sala, conversamos sobre trivialidades, o tempo, a escola, os sonhos dela de estudar enfermagem na capital. Cada palavra que ele pronunciava criava imagens vívidas na minha mente. Imagens que eu desesperadamente tentava expulsar, mas que se grudavam como parasitas nos cantos mais escuros dos meus pensamentos. Sabe o que mais me fascina sobre momentos como esse, padre? A fragilidade da normalidade. Ali estava ela, servindo café em xícaras floridas, falando sobre o futuro que jamais teria, sem imaginar que estava sentada ao lado da própria morte. Minha respiração estava ficando cada vez mais difícil. Era como se o ar dentro do confessionário tivesse se tornado venenoso, carregado com a maldade pura que emanava de cada palavra sua. Quando terminamos o café, ofereci para ajudá-la, com uns livros pesados que ela precisava levar para o quarto. Que cavalheiro eu era, não é mesmo? Ele riu e o som ecoou pelas paredes como vidro sendo estilhaçado. No corredor entre a sala e o quarto aconteceu. Meu coração parou. Literalmente parou por um segundo antes de voltar a bater descompassado. Ela estava caminhando à minha frente, confiante, despreocupada. E então eu vi a nuca dela, aquela nuca delicada coberta por cabelos macios, e percebi que ali estava o lugar perfeito, o lugar onde tudo começaria. Eu queria gritar, queria levantar e sair correndo daquele confessionário, mas estava paralisado. Era como se meu corpo tivesse sido transformado em pedra, obrigado a permanecer ali, absorvendo cada detalhe sórdido que ele compartilhava. Usei um cabo de vassoura que estava encostado na parede. Um golpe certeiro, calculado para atordoar, não para matar. Ainda não. A verdadeira arte viria depois. Senti bile subindo pela minha garganta. Fechei os olhos com força, tentando bloquear as imagens que sua narração criava, mas era inútil. Cada palavra era uma pincelada numa tela de horror que se formava inexoravelmente na minha mente. Ela caiu no chão do quarto, consciente mas confusa. Sangue escorria por um pequeno corte na testa, mas nada grave. Eu precisava dela acordada para a parte mais importante. Pare, eu sussurrei, mas minha voz saiu tão fraca que nem eu mesmo conseguia ouvir direito. Quando ela me olhou, tentando entender o que havia acontecido, vi aquela transformação mágica começando. Os olhos dela. Ah, padre, você deveria ter visto. Verde esmeralda se transformando em algo muito mais profundo, muito mais belo. Suas palavras eram como lâminas cortando minha alma em pedaços.
Eu me forcei a engolir a náusea que subia, apertando as unhas nas palmas das mãos até sentir dor. Por quê? Foi a única palavra que ela conseguiu sussurrar. E sabe qual foi minha resposta, padre? Porque seus olhos são perfeitos para minha coleção. Coleção. Ele realmente colecionava olhos humanos. A realidade daquilo me atingiu como um soco no estômago, fazendo-me dobrar sobre mim mesmo. O processo precisa ser delicado, você entende? Não pode ser apressado. Os olhos devem ser removidos enquanto a pessoa ainda está viva, ainda consciente. É nesse momento que capturam toda a essência da experiência humana. O medo, a compreensão da mortalidade, a aceitação final do inevitável. Minhas mãos estavam tremendo tanto que eu mal conseguia mantê-las unidas. Suor frio escorria pelo meu rosto, misturando-se com lágrimas que eu nem percebi que estavam caindo. Usei uma colher de chá que peguei na cozinha dela. Ferramenta simples, mas eficiente, quando usada com precisão e amor pelo trabalho. A forma como ele disse amor fez meu estômago se revirar violentamente. O primeiro olho é sempre o mais difícil. A pessoa grita, se debate, mas depois do primeiro, elas entram numa espécie de choque que torna o processo mais sereno. Eu não conseguia mais conter os soluços que saíam do meu peito. Era como se cada palavra dele estivesse despedaçando minha fé, minha humanidade, minha capacidade de acreditar que existia bondade no mundo. Os olhos da Marta eram realmente especiais, padre. Mesmo depois de removidos, mantinham aquela cor esmeralda vibrante. Guardei-os num pequeno frasco com formol que havia preparado especialmente para a ocasião. Deus, meu Deus, eu murmurei, não sabendo se estava orando ou apenas expressando horror absoluto. Ah, mas a Marta foi apenas o começo. Nos anos que se seguiram, aperfeiçoei minha técnica. Aprendi que diferentes tipos de pessoas oferecem diferentes qualidades de olhos. Crianças, por exemplo, têm uma pureza quase cristalina. Idosos carregam décadas de experiência em cada íris. Ele estava falando sobre crianças, sobre idosos. Quantas pessoas ele havia? Quantos pares de olhos estavam naquela maldita coleção? Desenvolvi um sistema de classificação, uma catalogação científica. Olhos azuis eram categorizados por intensidade, desde azul bebê até azul tempestade. Verdes variavam de jade até esmeralda profunda. E os castanhos? Os castanhos tinham uma categoria própria. Mel, canela, chocolate, quase preto. A forma metódica, quase acadêmica, como ele descrevia suas atrocidades, era mais aterrorizante que qualquer manifestação de loucura violenta. Era como ouvir um professor explicando uma matéria que amava ensinar. Ao longo de 20 anos, coletei 127 pares de olhos. Uma coleção digna de museu, não acha, padre? Cada par cuidadosamente preservado, catalogado, acompanhado de anotações detalhadas sobre as circunstâncias da coleta e as últimas palavras da fonte. 127 pares. 254 pessoas mortas de forma horrível. Minha mente mal conseguia processar a magnitude daquela monstruosidade. Mas entre todos esses exemplares magníficos, existe um par que se destaca. Um par tão especial, tão único, que às vezes acordo de madrugada apenas para contemplá-lo. E é sobre esse par específico que preciso te contar, padre. É por causa dele que vim aqui esta noite. Havia algo na sua voz agora que era diferente. Uma intensidade ainda maior, se isso fosse possível. Era como se tudo que ele havia contado até então fosse apenas uma abertura para algo ainda mais terrível. Quer saber de quem eram esses olhos? Especiais, Padre Miguel? A forma como ele pronunciou meu nome fez o sangue congelar nas minhas veias. Havia conhecimento ali, uma intimidade que não deveria existir. A chuva lá fora havia parado, e o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer tempestade. Era como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração, esperando pela revelação que viria a seguir. Os olhos mais especiais da minha coleção. João pausou, e eu podia sentir um sorriso sinistro se formando no escuro. Pertenciam a uma criança de 8 anos. Cabelos loiros, pele como porcelana e olhos... Ah, padre,
olhos azuis como o céu de verão. Meu sangue congelou. Uma criança. Ele estava falando sobre uma criança. Pedrinho Silva, ele continuou. E naquele momento, uma memória terrível começou a se formar na minha mente. Você se lembra dele, não é, Padre Miguel? O nome atingiu minha alma como um raio. Pedrinho Silva. O menino que desapareceu há 5 anos. O menino cujos pais choraram no meu ombro durante meses. O menino que eu abençoei quando tinha apenas 3 anos, batizando-o nesta mesma igreja. Não. A palavra saiu de mim como um gemido de animal ferido. Não pode ser. Oh, sim, Padre. O pequeno Pedro que você batizou. O mesmo que sentava na primeira fileira durante as missas dominicais, sempre com aquela camisa azul que a mãe insistia que combinava com os olhos dele. Como ele sabia desses detalhes? Como ele sabia sobre a camisa azul, sobre onde Pedro sentava durante as missas? Você conhecia Pedrinho pessoalmente, eu disse, e não era uma pergunta. Era uma constatação terrível que estava se formando na minha mente. Conhecia? Ele riu, e o som ecoou pelo confessionário como vidro sendo pisoteado. Padre, eu era o tio favorito do pequeno Pedro, o irmão mais velho da Maria Silva, sua mãe adorada. O mundo desabou sobre mim naquele momento. João Silva, Maria Silva, eles eram irmãos. Ele havia matado o próprio sobrinho. Você é o irmão da Maria, murmurei, sentindo como se estivesse falando através de um nevoeiro denso. O irmão que morava na capital, que só visitava nas festas. Exato. O tio João que sempre trazia presentes, que brincava de esconde-esconde, que contava histórias antes de dormir. Sua voz se tornou quase carinhosa, como se estivesse relembrando momentos preciosos da infância. Pedro me amava, sabe? Confiava em mim completamente. Lágrimas desciam pelo meu rosto sem controle. Pedrinho, o menino doce que sempre me cumprimentava após as missas, que me mostrava orgulhoso cada dente que caía, que me perguntava se os anjos também brincavam no céu. Como você pode... Minha voz se quebrou. Como você pode fazer isso com uma criança? Com seu próprio sobrinho? Ah, padre, é exatamente por isso que os olhos dele eram tão especiais. Havia amor puro neles, amor e confiança absoluta. Mesmo quando começou a entender o que estava acontecendo, Pedro continuou me olhando com aquela adoração infantil. Senti como se estivesse sendo despedaçado por dentro. Cada palavra era uma lâmina cortando pedaços da minha alma, da minha fé, da minha capacidade de acreditar na bondade humana. Foi numa tarde de sábado. Maria havia me pedido para cuidar dele enquanto ia ao mercado. Pode deixar que eu tomo conta do Pedro, disse eu. Que irmão dedicado, não é mesmo? Eu me lembrava daquela tarde. Maria havia mencionado na missa seguinte como estava grata por ter um irmão tão atencioso, alguém em quem podia confiar completamente com seu filho precioso. Levei Pedro para pescar no riacho atrás da casa. Ele estava tão animado falando sobre como ia contar para os amigos na escola sobre os peixes que íamos pegar. João pausou, e eu podia ouvir a nostalgia venenosa em sua voz. No caminho, expliquei para ele como os peixes tinham olhos diferentes dos nossos, como eram adaptados para ver debaixo da água. Pare, eu implorei, mas minha voz era apenas um sussurro sufocado. Pedro ficou fascinado com a explicação. Ficou me fazendo perguntas sobre olhos de diferentes animais. Que menino curioso, que mente brilhante. Ele suspirou, como se estivesse genuinamente nostálgico. Foi então que tive a ideia. Por que não mostrar para ele como funcionavam os olhos humanos também? Meu estômago se contraiu violentamente. Eu sabia o que estava vindo, mas era incapaz de parar de ouvir. Quando chegamos ao riacho, Pedro se sentou numa pedra grande, balançando as perninhas na água. Estava cantarolando uma música que você havia ensinado no catecismo, algo sobre anjos da guarda. Eu me lembrava da música. Anjo do Senhor, meu guardador. Como uma criança tão pura podia ter sofrido nas mãos de alguém que deveria protegê-la? Tio João, quando vamos pescar? Ele perguntou. E eu respondi. Primeiro preciso te mostrar algo muito especial, Pedro. Algo que só meninos muito corajosos podem ver.
A forma como ele imitava a voz inocente da criança me fez dobrar sobre mim mesmo, lutando contra ondas de náusea que ameaçavam me fazer vomitar. Mostrei para ele a colher que havia trazido. Esta é uma ferramenta mágica, expliquei. Ela pode mostrar como seus olhos são bonitos por dentro. Pedro riu e disse: meus olhos são bonitos por fora também, né, tio? Não consegui mais conter os soluços. Chorava por Pedro, pela inocência destruída, pela confiança traída da forma mais horrível possível. O processo com Pedro foi diferente, mais lento, mais cuidadoso. Eu queria que durasse, que cada momento fosse preservado na memória. Afinal, eram os olhos do meu sobrinho querido. Você é um monstro, consegui sussurrar entre as lágrimas. Um monstro absoluto. Monstro? Ele pareceu genuinamente surpreso. Padre, eu estava ensinando Pedro sobre a transitoriedade da beleza, sobre como preservar momentos perfeitos para a eternidade. Que lição mais valiosa um tio poderia dar? Suas palavras eram pura loucura disfarçada de filosofia. Era como ouvir o diabo citando as Escrituras. Quando terminei, guardei os olhos de Pedro num frasco especial, diferente dos outros. Cristal tcheco com gravações douradas. Afinal, eles mereciam um recipiente à altura de sua pureza. E o corpo? As palavras saíram de mim antes que eu pudesse impedi-las. Assim, joguei Pedro no riacho. A correnteza o levou para longe, e quando Maria voltou do mercado, simplesmente disse que ele havia decidido voltar para casa sozinho para brincar no quintal. Eu me lembrava da busca desesperada. 3 dias procurando Pedro, a cidade inteira mobilizada. Maria gritando o nome do filho até ficar rouca. E João? João estava lá, consolando a irmã, ajudando nas buscas, chorando lágrimas falsas. Maria nunca se recuperou completamente, sabia? Ele disse isso com uma tristeza que soava genuína, como se realmente lamentasse o sofrimento da irmã. Até hoje, 5 anos depois, ela ainda acende velas por Pedro todos os domingos. Você destruiu sua própria família. Eu murmurei, horrorizado. Eu imortalizei Pedro, ele corrigiu. Seus olhos continuam perfeitos, preservados no auge da inocência. Que presente maior eu poderia ter dado ao meu sobrinho querido? Naquele momento, uma revelação ainda mais terrível começou a se formar na minha mente. Algo sobre a forma como ele havia contado a história, sobre os detalhes que conhecia sobre a igreja, sobre Pedro. João, eu disse, minha voz tremendo. Há quanto tempo você está nesta cidade? O silêncio que se seguiu foi mais terrível que qualquer resposta poderia ter sido. O silêncio se estendeu por uma eternidade. Podia ouvir minha própria respiração irregular, o som do meu coração batendo descompassado, e algo mais, uma sensação de que não estávamos mais sozinhos naquele confessionário. Era como se todas as almas que ele havia destruído estivessem ali, sussurrando no escuro, pedindo por justiça. Há quanto tempo você está nesta cidade, João? Repeti a pergunta, embora parte de mim já soubesse que não queria ouvir a resposta. Padre Miguel? Sua voz havia mudado novamente. Agora carregava uma intimidade que me fez o sangue gelar. Eu nasci nesta cidade, cresci aqui, e você me conhece há muito mais tempo do que imagina. Impossível. Eu conhecia todos os paroquianos, todas as famílias. Se João Silva fosse daqui, eu me lembraria dele. A menos que você usava outro nome, murmurei, a revelação se formando lentamente na minha mente, como uma nuvem tempestuosa. Muito bem, padre, muito bem. Ele bateu palmas lentamente, como se estivesse aplaudindo um aluno brilhante. Você sempre foi perspicaz. Era uma das qualidades que mais admirava em você. Admirava. Tempo passado, como se me conhecesse há anos. Meu nome verdadeiro é Francisco Santos. Mas você me conhecia por outro nome, não é mesmo? Francisco Santos. Eu conhecia esse nome. Conhecia, mas não conseguia localizar na memória onde... Chico, ele disse suavemente. Você me conhecia como Chico. O mundo parou de girar naquele momento. Chico. Francisco Santos, o Chico. O coroinha da minha igreja há 15 anos. O menino tímido de 12 anos que me ajudava durante as missas, que organizava os livros de cânticos, que limpava os castiçais com tanto carinho. Não. A palavra saiu de mim como um gemido de dor.
Não pode ser Oh, sim, padre. Seu pequeno Chico. O menino que você disse que tinha vocação especial para servir a Deus. Lembra-se? Eu me lembrava. Lembrava do menino quieto, sempre disposto a ajudar, sempre presente. Lembrava de ter dito aos pais que Francisco tinha uma conexão especial com o sagrado, que deviam considerar mandá-lo para o seminário. Você desapareceu. Eu sussurrei, as memórias voltando como ondas. Seus pais disseram que você havia ido morar com parentes na capital. Menti. Sua voz estava carregada de uma satisfação sinistra. Nunca saí desta cidade, padre. Apenas mudei, evoluí. Tornei-me aquilo que você sempre disse que eu era destinado a ser. Eu nunca disse que você era destinado a ser um assassino. Não? Ele riu e o som ecoou pelo confessionário como o riso de um demônio. Mas você disse que eu tinha uma vocação especial. Disse que eu era tocado por Deus. E tinha razão, padre. Deus me tocou. Me mostrou o meu verdadeiro propósito. Minha mente estava girando, tentando processar a magnitude daquela revelação. Chico, o coroinha doce e dedicado, havia se tornado aquele monstro. E, de alguma forma, ele estava culpando a mim por sua transformação. Quer saber quando tudo começou? Padre, quando descobri minha verdadeira vocação, sua voz se tornou um sussurro venenoso. Foi numa tarde de quinta-feira, quando você me pediu para ajudar a limpar o porão da igreja. Eu me lembrava. Vagamente, mas me lembrava. Havíamos encontrado alguns animais mortos, ratos, provavelmente envenenados. Eu havia pedido para Chico me ajudar a removê-los. Quando você me entregou aquele primeiro rato morto, quando disse, Chico, você não tem medo da morte, tem? Isso é uma qualidade rara. Algo despertou em mim. Ele pausou e eu podia sentir seu sorriso diabólico. Você tinha razão. Eu não tinha medo da morte. Na verdade, eu estava fascinado por ela. Isso não justifica... Comecei, mas ele me interrompeu. Justifica, padre? Eu não estou buscando justificativa, estou agradecendo. Você foi meu primeiro mentor, meu guia espiritual. Foi você quem plantou a primeira semente do que eu me tornaria. Suas palavras eram como punhais sendo cravados na minha alma. Cada acusação, cada conexão que ele fazia entre seus crimes e minha influência, despedaçava um pedaço da minha fé. Depois daquela tarde no porão, comecei a procurar outros animais mortos. Primeiro apenas observando, depois experimentando. Você notou minha dedicação crescente à igreja, meu interesse em estudar sobre morte e ressurreição, sobre a natureza da alma. Eu havia notado. Havia até elogiado sua sede de conhecimento religioso. Quando completei 15 anos, você me disse que eu era maduro demais para minha idade, que havia uma profundidade em mim que era rara em jovens. Lembra-se? Lembrava. Eu havia dito isso durante uma conversa sobre vocação religiosa. Havia até sugerido que ele considerasse o sacerdócio. Foi nessa época que matei meu primeiro gato. E sabe o que pensei naquele momento, padre? Pensei, o padre Miguel ficaria orgulhoso. Estou explorando os mistérios da vida e da morte, exatamente como ele me ensinou. Eu nunca ensinei você a matar, gritei, mas minha voz soou desesperada, como se eu estivesse tentando convencer a mim mesmo. Não diretamente, claro. Mas você me ensinou a questionar, a buscar respostas nos lugares mais sombrios da experiência humana. Você me disse que servir a Deus às vezes significava fazer coisas que outros não compreenderiam. Eu havia dito isso durante uma homilia sobre o sacrifício de Abraão, sobre como a fé às vezes exige atos que parecem contraditórios aos olhos humanos. Quando comecei a universidade na capital, mentira, claro, eu nunca saí daqui. Continuei meu trabalho, e a cada vida que eu tomava, a cada par de olhos que eu coletava, eu pensava em você, em como você me havia preparado para essa jornada. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem controle. Não eram apenas lágrimas de horror ou tristeza, eram lágrimas de uma culpa terrível, de uma dúvida que estava corroendo minha alma como ácido. Você quer saber o que mais me orgulha, padre? Nos últimos 15 anos, desde que deixei oficialmente esta cidade, voltei aqui regularmente. Disfarçado, claro.
observando você, vendo como suas palavras continuavam a me inspirar. Você esteve aqui todos esses anos? Claro. Assisti às suas missas, ouvi suas homilias. Até me confessei com você algumas vezes, usando nomes falsos, contando pequenos pecados inventados. Ele riu baixinho. Você sempre foi tão compassivo, tão disposto a perdoar. Às vezes eu me perguntava o que você diria se soubesse quem realmente estava sentado do outro lado da grade. A revelação me atingiu como um raio. Quantas vezes ele havia estado ali, escondido entre os fiéis, ouvindo minhas palavras, interpretando-as de forma distorcida? Quantas vezes eu havia dado a absolvição ao próprio demônio sem saber? E Pedro? Murmurei, a pergunta queimando minha garganta. Por que Pedro? Pedro foi especial. Não apenas pelos olhos, mas pelo simbolismo. Você vê, padre, Pedro era seu afilhado favorito. Você sempre falava dele com tanto carinho, tanto orgulho. Era como se fosse seu próprio filho. Meu afilhado. Eu havia esquecido que Pedro era meu afilhado de batismo. Havia sido padrinho dele por pedido da Maria. Quando tomei os olhos de Pedro, não estava apenas coletando mais um par para minha coleção. Estava oferecendo um sacrifício para você, para meu mentor espiritual. Você é insano, sussurrei, mas as palavras saíram fracas, sem convicção. Insano? Ou apenas dedicado? Padre, tudo que eu me tornei foi construído sobre os alicerces que você plantou. Cada lição que você me deu, cada palavra de encorajamento, cada momento em que você me disse que eu era especial, tudo isso contribuiu para criar o homem que está sentado aqui hoje. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir apenas o som da minha própria respiração irregular e o eco distante das suas palavras ecoando nas paredes do confessionário como uma maldição. Naquele momento, percebi que minha fé havia sido despedaçada de forma irreparável, não apenas pelo horror dos crimes que ele havia cometido, mas pela terrível possibilidade de que eu tivesse, de alguma forma, contribuído para criar aquele monstro. A chuva havia voltado, batendo contra os vitrais com uma intensidade que parecia refletir a tempestade que se formava na minha alma. E eu sabia com uma certeza que me apavorava, que nunca mais seria o mesmo homem que havia entrado naquele confessionário. Então, Padre Miguel, João disse, e sua voz agora carregava uma serenidade terrível, como se tivesse finalmente chegado ao ponto que sempre quis alcançar. Agora que conhece toda a verdade, me diga, ainda acredita que todos os pecados podem ser perdoados? Eu não conseguia responder. As palavras haviam morrido em minha garganta, sufocadas pelo peso de uma culpa que eu não sabia se era real ou imaginária. Minha mente girava em círculos, tentando encontrar algum fio de lógica, alguma resposta que pudesse me salvar daquele abismo de dúvidas que se abria diante de mim. Sua hesitação já é uma resposta, ele continuou, e eu podia ouvir a satisfação em sua voz. Você está se perguntando se talvez, apenas talvez, você tenha alguma responsabilidade no que eu me tornei. E sabe de uma coisa, padre? Você tem. Não, murmurei, mas a palavra saiu fraca, sem convicção. Não posso ser responsável por suas escolhas. Escolhas? Ele riu, e o som ecoou pelo confessionário, como o canto de uma sirene levando marinheiros para a morte. Padre, você me moldou quando eu era apenas uma criança. Plantou sementes na minha mente que cresceram e floresceram de formas que você nunca imaginou. Como pode dizer que não é responsável pela colheita? Cada palavra era como uma gota de veneno caindo na minha alma. Eu tentava me lembrar de cada conversa que tivemos, cada conselho que dei ao jovem Chico, tentando encontrar algum momento onde eu pudesse ter contribuído para sua transformação monstruosa. Você quer saber quando percebi que Deus havia me escolhido para uma missão especial? Sua voz baixou para um sussurro conspiratório. Foi quando você me contou a história de Abraão e Isaac. Lembra-se? Você disse que às vezes Deus pede sacrifícios que o mundo não compreende, que a verdadeira fé significa estar disposto a fazer o impensável. Eu me lembrava daquela homilia. Havia falado sobre obediência divina, sobre como Abraão estava disposto a sacrificar seu próprio filho porque confiava em Deus,
Mas como aquilo havia se tornado isto? Cada pessoa que matei, cada par de olhos que coletei, foi um sacrifício oferecido a Deus. E você, Padre, você foi meu primeiro sacerdote, aquele que me ensinou o valor do sacrifício. Isso é blasfêmia, consegui sussurrar. Você distorceu, tudo perverteu. Perverti? Ou simplesmente levei seus ensinamentos às suas consequências lógicas? Ele se inclinou para mais perto da grade e eu pude ver o brilho doentio em seus olhos. Você me ensinou que Deus trabalha de formas misteriosas, que nem sempre podemos compreender seus planos. Bem, talvez eu seja um desses mistérios. A blasfêmia de suas palavras me cortou como lâminas. Mas o que me aterrorizava mais era que, em algum canto escuro da minha mente, eu podia ver a lógica distorcida que ele havia seguido. Cada ensinamento que eu havia dado, cada história bíblica que havia contado, havia sido filtrada através da mente doentia daquele menino e transformada em justificativa para atrocidades. Você quer saber por que vim aqui esta noite, Padre? Por que decidi finalmente me confessar? Ele fez uma pausa e eu podia sentir que estava chegando ao clímax de tudo aquilo. Porque chegou a hora de você completar o que começou há 15 anos? Do que você está falando? Você me deu as ferramentas, Padre. Agora precisa me dar a absolvição. Precisa me perdoar, como prometeu que Deus perdoa todos os pecados. Precisa provar que sua fé é real. A impossibilidade do que ele estava pedindo me atingiu como um soco no estômago. Ele queria que eu o perdoasse. Queria que eu desse a absolvição para 254 assassinatos, incluindo o do meu próprio afilhado. Eu não posso, eu murmurei. Não posso te absolver. Não assim. Não pode? Ou não quer? Sua voz se tornou cortante. Onde está sua fé agora, Padre? Onde estão todas aquelas palavras bonitas sobre misericórdia divina e perdão infinito? Ele estava certo. Durante 15 anos, eu havia pregado sobre o perdão, sobre como Deus poderia absolver qualquer pecado através do arrependimento sincero. Mas agora, confrontado com a monstruosidade absoluta, eu descobria que minha fé tinha limites que eu nunca havia imaginado. Você não está arrependido, disse finalmente. Não há arrependimento sincero em suas palavras. Arrependimento. Ele saboreou a palavra. Padre, eu me arrependo de apenas uma coisa, de não ter começado mais cedo, de ter desperdiçado tantos anos tentando ser o que você queria que eu fosse, em vez de abraçar o que eu realmente era. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não foi apenas minha fé que desmoronou. Foi toda a minha compreensão sobre bem e mal, sobre a natureza humana, sobre a possibilidade de redenção. Eu estava diante de um abismo de maldade tão profundo que minha mente simplesmente não conseguia processá-lo. Então esta é sua resposta final, Padre. Você me nega a absolvição? Você nega o perdão que prometeu estar sempre disponível? Sim, disse, e a palavra saiu com uma firmeza que me surpreendeu. Eu te nego a absolvição. Eu te nego o perdão. Porque algumas coisas são verdadeiramente imperdoáveis. Então, Padre Miguel, João disse, e sua voz agora carregava uma serenidade terrível, como se tivesse finalmente chegado ao ponto que sempre quis alcançar. Agora que conhece toda a verdade, me diga, ainda acredita que todos os pecados podem ser perdoados? Eu não conseguia responder. As palavras haviam morrido em minha garganta, sufocadas pelo peso de uma culpa que eu não sabia se era real ou imaginária. Minha mente girava em círculos, tentando encontrar algum fio de lógica, alguma resposta que pudesse me salvar daquele abismo de dúvidas que se abria diante de mim. Sua hesitação já é uma resposta, ele continuou, e eu podia ouvir a satisfação em sua voz. Você está se perguntando se talvez, apenas talvez, você tenha alguma responsabilidade no que eu me tornei. E sabe de uma coisa, Padre? Você tem. Não, murmurei, mas a palavra saiu fraca, sem convicção. Não posso ser responsável por suas escolhas. Escolhas? Ele riu, e o som ecoou pelo confessionário, como o canto de uma sirene levando marinheiros. Para a morte. Padre, você me moldou quando eu era apenas uma criança,
Plantou sementes na minha mente que cresceram e floresceram de formas que você nunca imaginou. Como pode dizer que não é responsável pela colheita? Cada palavra era como uma gota de veneno caindo na minha alma. Eu tentava me lembrar de cada conversa que tivemos, cada conselho que dei ao jovem Chico, tentando encontrar algum momento onde eu pudesse ter contribuído para sua transformação monstruosa. Você quer saber quando percebi que Deus havia me escolhido para uma missão especial? Sua voz baixou para um sussurro conspiratório. Foi quando você me contou a história de Abraão e Isaac. Lembra-se? Você disse que às vezes Deus pede sacrifícios que o mundo não compreende, que a verdadeira fé significa estar disposto a fazer o impensável. Eu me lembrava daquela homilia. Havia falado sobre obediência divina, sobre como Abraão estava disposto a sacrificar seu próprio filho porque confiava em Deus. Mas como aquilo havia se tornado isto? Cada pessoa que matei, cada par de olhos que coletei, foi um sacrifício oferecido a Deus. E você, Padre, você foi meu primeiro sacerdote, aquele que me ensinou o valor do sacrifício. Isso é blasfêmia, consegui sussurrar. Você distorceu, tudo perverteu. Perverti? Ou simplesmente levei seus ensinamentos às suas consequências lógicas? Ele se inclinou para mais perto da grade e eu pude ver o brilho doentio em seus olhos. Você me ensinou que Deus trabalha de formas misteriosas, que nem sempre podemos compreender seus planos. Bem, talvez eu seja um desses mistérios. A blasfêmia de suas palavras me cortou como lâminas. Mas o que me aterrorizava mais era que, em algum canto escuro da minha mente, eu podia ver a lógica distorcida que ele havia seguido. Cada ensinamento que eu havia dado, cada história bíblica que havia contado, havia sido filtrada através da mente doentia daquele menino e transformada em justificativa para atrocidades. Você quer saber por que vim aqui esta noite, Padre? Por que decidi finalmente me confessar? Ele fez uma pausa e eu podia sentir que estava chegando ao clímax de tudo aquilo. Porque chegou a hora de você completar o que começou há 15 anos? Do que você está falando? Você me deu as ferramentas, Padre. Agora precisa me dar a absolvição. Precisa me perdoar, como prometeu que Deus perdoa todos os pecados. Precisa provar que sua fé é real. A impossibilidade do que ele estava pedindo me atingiu como um soco no estômago. Ele queria que eu o perdoasse. Queria que eu desse a absolvição para 254 assassinatos, incluindo o do meu próprio afilhado. Eu não posso, eu murmurei. Não posso te absolver. Não assim. Não pode? Ou não quer? Sua voz se tornou cortante. Onde está sua fé agora, Padre? Onde estão todas aquelas palavras bonitas sobre misericórdia divina e perdão infinito? Ele estava certo. Durante 15 anos eu havia pregado sobre o perdão, sobre como Deus poderia absolver qualquer pecado através do arrependimento sincero. Mas agora, confrontado com a monstruosidade absoluta, eu descobria que minha fé tinha limites que eu nunca havia imaginado. Você não está arrependido, disse finalmente. Não há arrependimento sincero em suas palavras. Arrependimento. Ele saboreou a palavra. Padre, eu me arrependo de apenas uma coisa, de não ter começado mais cedo, de ter desperdiçado tantos anos tentando ser o que você queria que eu fosse, em vez de abraçar o que eu realmente era. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não foi apenas minha fé que desmoronou. Foi toda a minha compreensão sobre bem e mal, sobre a natureza humana, sobre a possibilidade de redenção. Eu estava diante de um abismo de maldade tão profundo que minha mente simplesmente não conseguia processá-lo. Então esta é sua resposta final, Padre. Você me nega a absolvição? Você nega o perdão que prometeu estar sempre disponível? Sim, disse, e a palavra saiu com uma firmeza que me surpreendeu. Eu te nego a absolvição. Eu te nego o perdão. Porque algumas coisas são verdadeiramente imperdoáveis. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era como se toda a igreja, todo o mundo, tivesse parado para testemunhar aquele momento em que um sacerdote havia negado a absolvição. Interessante, João disse finalmente, e sua voz carregava uma satisfação sinistra. Muito interessante.
Então você admite que sua fé tem limites, que nem todos os pecados podem ser perdoados. Eu não respondi. Não podia responder. Porque ele havia vencido. Havia conseguido exatamente o que queria, me forçar a confrontar os limites da minha própria fé e descobrir que eles existiam. Bem, Padre Miguel, minha confissão está completa. E agora você carrega o peso de saber que ajudou a criar o monstro que está sentado à sua frente. Ouvi o som da porta do confessionário se abrindo. Ele estava se levantando para sair. Espere, gritei, finalmente encontrando minha voz. Você não pode simplesmente sair. Eu preciso chamar a polícia. Pode chamar, ele disse, e sua voz já soava distante. Mas não me encontrarão. Nunca me encontraram antes. Não me encontrarão agora. E você, Padre Miguel, carregará este segredo até o fim dos seus dias. Porque quem acreditaria numa história dessas? E mesmo que acreditassem, mesmo que me encontrassem, o que isso mudaria? Os mortos continuarão mortos. E você continuará sabendo que teve um papel na criação do monstro. Os passos ecoaram pelo corredor da igreja, se afastando lentamente até se tornarem apenas um sussurro no silêncio da noite. E então, nada. Apenas o som da minha própria respiração irregular e o eco das suas palavras reverberando nas paredes do confessionário como uma maldição. Fiquei ali sentado por horas, incapaz de me mover, incapaz de processar completamente o que havia acabado de acontecer. Quando finalmente consegui sair do confessionário, minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar de pé. A igreja estava mergulhada numa escuridão que parecia mais densa que o normal, como se as próprias sombras tivessem sido contaminadas pela maldade que havia passado por ali. Nunca chamei a polícia. Como poderia? Como poderia explicar que havia passado horas ouvindo a confissão de um serial killer sem fazer nada para impedi-lo? Nos dias que se seguiram, tentei continuar com minha rotina normal. Celebrava missas, ouvia confissões, consolava os aflitos. Mas algo havia mudado irreversivelmente dentro de mim. Cada vez que via uma criança brincando, pensava em Pedrinho. Cada vez que olhava nos olhos de um paroquiano, pensava na coleção monstruosa de João. E cada vez que alguém vinha ao confessionário, eu me perguntava se seria ele novamente, voltando para compartilhar mais atrocidades. 6 meses depois, daquela noite terrível, abandonei o sacerdócio. Disse ao bispo que havia perdido minha vocação, que Deus não falava mais comigo da mesma forma. Não menti completamente. Deus realmente havia ficado em silêncio desde aquela noite, como se até mesmo ele tivesse sido contaminado pela confissão demoníaca que eu havia ouvido. Hoje, 25 anos depois, ainda acordo todas as noites, pensando naquela voz. Ainda ouço suas palavras ecoando na minha mente. Ainda sinto o peso de uma culpa que nunca consegui definir completamente. Será que realmente contribuí para criar aquele monstro? Serão minhas palavras de jovem sacerdote as sementes que germinaram numa mente já perturbada? Mudei-me para longe. Tentei reconstruir minha vida longe daquela cidade maldita. Mas as memórias me seguiram como sombras. E às vezes, caminhando pelas ruas de grandes cidades, eu olho para os rostos das pessoas e me pergunto quantos outros, como João, existem por aí, escondidos atrás de máscaras de normalidade, carregando suas coleções macabras de horror. Escrevo esta história porque preciso tirá-la de dentro de mim. Preciso compartilhar o peso que carrego há décadas. Talvez alguém que a leia reconheça os sinais, perceba a maldade se formando, antes que seja tarde demais. Ou talvez seja apenas o último ato de um homem cuja fé foi despedaçada numa noite chuvosa de outubro, numa igreja pequena e esquecida no interior de Minas Gerais. O que ele sussurrou no confessionário me assombra, até hoje. Não apenas as palavras em si, mas a terrível revelação de que o mal absoluto pode usar até mesmo nossa bondade como ferramenta para sua criação. E que todos nós, de alguma forma, somos capazes de semear sementes que nunca imaginamos onde poderiam germinar. A chuva está voltando enquanto termino de escrever estas linhas, e como sempre acontece quando chove, posso ouvir novamente aquela voz sussurrando no escuro. Padre, você me conhece há muito mais tempo do que imagina, e a verdade mais aterrorizante de todas
é que ele estava certo. E assim termina uma das confissões mais perturbadoras que já compartilhei com vocês. Sabe, quando terminei de escrever sobre esta confissão que ouvi, fiquei algumas horas apenas processando, porque ela toca em algo muito profundo sobre responsabilidade, sobre como nossas palavras e ações podem ecoar de formas que nunca imaginamos. Se você chegou até o final, você não é apenas mais um espectador. Você é alguém que tem estômago para enfrentar os aspectos mais sombrios da natureza humana através. E isso me diz muito sobre você. Agora eu preciso saber. Esta história mexeu com você da forma que mexeu comigo? Nos comentários me conta qual foi sua reação ao descobrir a conexão que João tinha comigo. Você viu essa reviravolta chegando ou ela te pegou completamente desprevenido? E mais importante, você acha que eu, ainda exercendo o sacerdócio, tive alguma responsabilidade no que João se tornou? Essa é uma questão que não tem resposta fácil, e eu fico genuinamente curioso para saber o que você pensa. Se este relato te impactou, se ele te fez pensar, se ele te deu aquele tipo de arrepio, então você faz parte da nossa comunidade. Se inscreve no canal porque aqui a gente não traz conteúdo descartável. A gente cria experiências que ficam grudadas na sua mente. E sabe o que mais? Eu sei que muitos de vocês têm suas próprias histórias. Talvez não tão extremas quanto esta, mas histórias sobre culpa, sobre consequências inesperadas de nossas ações, sobre momentos que mudaram para sempre como vocês veem o mundo. Compartilha com a gente nos comentários. Não precisa ser algo pessoal demais. Mas se você quiser contar uma experiência que te marcou, que te fez questionar coisas sobre você mesmo ou sobre os outros, eu e toda a comunidade aqui vamos ler com respeito e interesse genuíno. Porque no final do dia, todas essas histórias, as fictícias e as reais, nos ajudam a entender melhor a complexidade do ser humano. E talvez, só talvez, nos tornem mais conscientes sobre o impacto que temos na vida dos outros. Obrigado por ter ficado até o final. Obrigado por fazer parte desta jornada. E nos vemos na próxima história que vai mexer com sua mente. Um abraço e até a próxima.